lembra da mitologia? Vocês acharam alguma coisa? Alguma história de mito que tenta explicar o inexplicável? Um exemplo é a deusa Gaia. Já ouviram falar? Não é a Gaia, é outra Gaia, tá? É a deusa Gaia, que na mitologia grega, ela é a mãe terra. Surge do caos e Gaia gerou sozinha. Olha que interessante, na história da mitologia grega, tá? A gente está só abrindo parênteses porque a gente falou de mitos e a gente está exemplificando o que a gente falou de manhã. Como eu não sei explicar a origem do mundo, então os gregos usavam essas histórias. Eles falavam que tinha Gaia, para dizer, a deusa Gaia, ela representa a mãe terra, a terra, né? A mãe terra. E ela gerou sozinha, quer dizer, sem um marido, né? Sem outra pessoa, o Urano, que é o céu. Urano, que é o céu. Ponto, que é o mar. E Órias, que são as montanhas. Então, é como se da Terra, né, na explicação mitológica, que é uma história que eles, né, os gregos, contavam que da Terra nasceu o céu, as montanhas e o mar, né, para dizer que da Terra veio esses outros elementos. Ela gerou Urano, seu igual, com o desejo de ter alguém que a cobrisse completamente, e para que houvesse um lar eterno para os deuses bem-aventurados. Urano não é o céu? Então ela queria, quando ela gerou alguém, ela queria que alguém cobrisse ela. Por isso que o céu cobre a terra. A explicação do céu, explicação assim, através de mito, de história, que o céu cobre a terra, é porque ela queria que alguém cobrisse ela. Então ela gerou Urano, que é o céu. E Urano... Aí, deixa eu ver onde é que eu parei, tá. Com o ponto, que é o mar, Gaia gerou Nereu, que é um deus lá marinho primitivo, representado igual um idoso velho do mar, né? E com Urano, que é o céu, Gaia gerou os 12 titãs, que é o oceano, os céus, o Crio, o Ripério, o Jápito, etc, etc, etc. Então, só para vocês, só um pedacinho da história, para vocês verem como que na antiguidade, né, as pessoas explicavam a origem do mundo. Como eles não tinham todo o conhecimento, eles explicavam através de histórias. Então, a Terra é a Gaia, que gerou o céu, e com o céu gerou, ou foi gerando também outros seres, né? É uma história, é um mito isso, né? É cristão? Não. É católico? Muito menos. Ele é um mito lá da Grécia Antiga, que eles usavam essas histórias para explicar a origem do mundo, das coisas, né? De onde vem a Terra, por exemplo? Não, a Terra é uma deusa que veio de um caos anterior, né? É o deus do caos, que é o vazio, né? Desse caos surge Gaia, Tártaro, Eros, Érebo e Nix, que é o abismo é o Tártaro, Eros é o amor, Érebo são as trevas e Nix é a noite. Então ela surge já de um caos primitivo. E os gregos assim contavam suas histórias. Qual o maior deus grego, né? O Zeus, o famoso Zeus, vocês já ouviram falar, né? Ele é pai também de outros deuses, é um dos mais poderosos deuses da mitologia grega. A gente está falando só para ilustrar que existem essas mitologias, elas têm um papel importante, né, como explicação de algo que eles não conseguiam explicar cientificamente falando. Então, eles usavam histórias para isso. E é interessante a gente conhecer alguma dessas histórias, por quê?
porque eles se representam nos deuses, né? Os homens tratam os deuses como se fossem humanos. Então, coloca lá a briga entre eles, porque os humanos brigam, eles brigam também. Porque os humanos se apaixonam, os deuses se apaixonam também. Porque os humanos têm um monte de amantes, né? Eles têm também, lá naquele tempo tinha até as concubinas, etc. Os deuses também têm as amantes deles. Para vocês terem ideia de como eles espelham nos deuses aquilo que é humano. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Com a revelação divina. Isso aqui é mitologia, eu só estou dando exemplo de uma mitologia grega, mas existem mitologia romana, mitologia até tupi-guarani, né, os mitos, né, até dos povos indígenas, tem muitas lendas, tem muitas histórias por trás dessa tentativa de explicar através de contos. Né? Então, o raio por exemplo, né, Deus que está zangado, furioso com alguma coisa, né? Então, o raio é um trovão, lá é Deus que está com, né, um sinal de, opa, tem alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa errada aí, não está certo, né? Então, continuando, tudo bem até aqui, gente? Eu só quis dar o exemplo da Gaia, mas tem um monte de outros deuses, tem Deus da caça, Deus da guerra, Deus do amor. Deus sustenta e conduz a criação, né? Aqui já só no título vocês já matam que vocês já percebem que está rebatendo qual filosofia? Oi? Deus sustenta e conduz a criação. Quem falou deísmo? Muito bem, merece um pirulito. Ou a bala. Olha lá, pronto. O deísmo fala o quê? Que Deus é igual um relojoeiro. Deus faz o relógio e deixa lá, se vira. E aqui, na nossa fé, Deus não é assim. Deus cria e sustenta e conduz a criação. Olha lá o que fala. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesma. Um Deus que abandona é no deísmo. Os deístas acreditam nisso, né? Não só lhe dá o ser e o existir, mas a cada instante o mantém no ser. Lhe dá o dom de agir e a conduz a seu termo, quer dizer, a sua finalidade, ao seu objetivo. Reconhecer esta dependência do Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança, como a gente vai ler agora nessa passagem, do livro da Sabedoria, capítulo 11. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste. Porque se odiasses alguma coisa, não teria criado, né? Se Deus não amasse alguma coisa, se Deus odiasse alguma coisa, ele teria criado? Não, ele criou porque ele ama. Como poderia ser mantida na existência se por ti não tivesse sido chamada? Então, aquilo que Deus chamou a existir, ele também mantém existindo. Ele nos criou, não foi para a gente, né, ver um momento e depois, não quero mais, não gostei, não estou satisfeito. Eu tenho 7 dias para fazer a devolução ou a troca da mercadoria porque não deu certo. Não. Deus fez por amor, mantém, conduz e mantém na existência aquilo que ele chamou a existência. A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Deus é amigo da vida, não quer a morte. E ele realiza isso como? Através da divina providência. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus não abandonará a obra de suas mãos. Então a criação tem a sua bondade e perfeição próprias, mas não saiu
totalmente acabada das mãos do Criador. Ou seja, a obra que Deus fez, ele deixou uns detalhezinhos aí faltando para fazer. Deixou de propósito mesmo. Ele não deixou acabada a obra da criação. Ele é perfeito. Mas ele fez as suas criaturas boas e perfeitas também, mas com uns detalhezinhos para ajustar ao longo da nossa vida, né? A criação não saiu totalmente acabada das mãos do Criador. Ele viu que era muito bom, mas não deixou ali tudo perfeito, não. Foi criada, as coisas foram criadas em processo de caminhada. Como é que as coisas foram criadas? Em processo de caminhada. Nós estamos em processo. Nós somos muito bons, Deus viu que era muito bom, mas ele deixou uns detalhezinhos para a gente aperfeiçoar, por nossa conta, com a graça dele, com a presença dele, mas ele não deixou a coisa perfeita. Nós fomos criados em processo de caminhada para uma perfeição última ainda a atingir e a que Deus a destinou. Chamamos de divina providência ou providência divina, como queiram, né? A gente pode também chamar de providência divina ou divina providência. O que é a divina providência? As disposições pelas quais Deus conduz a sua criação em ordem a essa perfeição. Presta atenção agora que esse passo é importante. Deus fez as coisas perfeitas, acabadas? Não. Ele fez as coisas em ordem de processo, em processo de caminhada para atingir uma perfeição última. Quem é o perfeito, o santo, a bondade, a beleza absoluta? Deus. Nós somos semelhança de Deus. Mas ele é a perfeição. Então, significa que a coisa semelhante não é igual, porque senão estava escrito lá. Deus fez o homem, imagem igual a Deus. Não está escrito igual? Não, está escrito o quê? Imagem e semelhança. Significa que essa semelhança pode ficar mais ainda igual. Parece, mas pode melhorar, pode ficar mais parecido. A gente olha a foto lá, eu fiz uma pintura aqui, nossa, parece a serra. Mas não é a serra. O que falta? Não, faltam os detalhes aqui e tal, para ficar igual. Vamos construir outra serra azul? Vamos começar a pôr areia e terra e pedra. A gente vai fazer igualzinho. Ixi, dá trabalho, só de pensar. Tá bom aquela ali, né? Mas imagina isso, por mais que a gente fizesse, nunca vai ficar igual. Imagina medir cada folha que tem na Serra Azul, cada espécie. Tá uma linguagem mais culta, hein? Dona Piedade tá. Então, gente, a divina providência é o quê? É como Deus vai conduzindo a criação até essa perfeição. Como a criação não está perfeita, Deus vai conduzindo as suas criaturas, a obra que ele fez, a uma perfeição. Isso se chama providência divina. É Deus que vai dispondo, conduzindo a sua criação para uma perfeição, porque nós não somos perfeitos. Por que nós somos? A gente viu, a gente está ali 80%, 60%, 70%, 50%. 50%, né, Bené? Estamos ali num caminho de perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Deus não é tudo em nós ainda. Estamos nesse processo, nessa caminhada. E como que a gente vai melhorando? Através da divina providência. Deus vai providenciando isso do modo divino. Deus vai conduzindo e vai dispondo essa criação para uma perfeição cada vez maior. Isso que é divina providência. Deus vai fazendo mais parecido com ele. Então,
E isso está na Sagrada Escritura lá. Ó. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que ele criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra e com suavidade governa todas as coisas. Sabedoria 8:1. Porque tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, né? Lembrando a fala da dona do Yang. Graça. Estamos nu diante de Deus. Ah, mas, né, por mais que a gente coloque roupa em cima de roupa, Deus vê a gente do jeito que a gente é. Estamos nus. Não só exteriormente, fisicamente falando, mas interiormente também. Para Deus já não tem mais o ministro, o prefeito, a irmã, o professor. Isso Deus está vendo lá na alma da gente, no mais íntimo da nossa vida. Porque tudo está descoberto aos olhos de Deus. Deus sabe por que a gente fez aquilo, por que a gente deixou de fazer aquilo. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Deus vê o que está escondido. Ai, Senhor, não é para ver, não. Tem pecado que ninguém vê. Só Deus. E Deus que vê o que está escondido, vai te dar a recompensa, ou vai querer prestar contas. Eu te dei tantos talentos, tantos dons, o que você fez? Guardei. Deu preguiça. Estou cansado. Beleza. A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. E também, quem muito tem, mais será dado. Quem pouco tem, será tirado até aquilo que tem. Por quê? Porque não fez do pouco o muito. Porque guardou, porque enterrou, porque deu preguiça, não usou, então vou dar para outro. Não quer? Te dei talento, te dei dons, te dei tantas coisas, não quer usar, vou dar para outro então. E depois vamos conversar sobre isso, mais tarde. Mais tarde a gente conversa sobre isso, esses dons aí que eu te dei, depois a gente tem uma conversinha. Já está o dia, a hora marcada, mas não vou falar para você não. Fica na expectativa aí. Na hora que for para a gente conversar, eu chamo e a gente tem uma conversinha especial. A reunião com o mestre já está marcada, mas ele não avisou ainda, pode chegar a qualquer momento. Então, o tempo da gente produzir e dar frutos e pegar esses dons e colocar a serviço dos outros é amanhã? É hoje. Vai que amanhã não tem. E essa noite mesmo o Senhor chama para reunião com ele. Aí, irmão, pode ser tarde demais, Vamos... Essa conversa aí, é melhor a gente antecipar fazendo bem e dando frutos daquilo que o Senhor nos deu. Por quê? Porque tudo está nu, não adianta você esconder, ninguém está vendo, não adianta. Sabe por quê também? Jesus mesmo falou, olha, tudo que tiver escondido, um dia será revelado e mostrado para toda a humanidade. Todo mundo vai saber, não adianta, irmão. E aquilo lá que você fez, pensou, viu, não fez, ou se omitiu, enfim. Tudo isso, um dia, todo mundo vai saber. Não adianta esconder. Hoje a gente não sabe, mas amanhã a gente vai saber. E vai saber de todo mundo, Todo mundo vai saber de todo mundo. Quando Deus for tudo em todos, todo mundo vai saber de todo mundo, Então, não adianta esconder, porque nós estamos nus e descobertos aos olhos daquele a quem devemos prestar conta, Outra fase bacana que dá para pôr nos grupos aí, Tudo está nu e descobertos aos olhos daquele a quem devemos prestar conta.
O testemunho da Sagrada Escritura é unânime, ou seja, a divina providência é concreta e direta, ela cuida de tudo. Vocês acham que Deus não está cuidando de tudo? Deus está cuidando de tudo, gente. Não tem nada que Deus não esteja cuidando. Até as mínimas coisas e também os grandes acontecimentos do mundo e da história. Deus está cuidando de tudo. Até a borboleta que está ali, Deus está cuidando dela. Vai naquela florzinha ali que é melhor. Aí, como é que ele faz isso? Joga um vento assim, ó. Aí ela voa para outra florzinha para ela pegar o pólen, jogar lá. Deus não, até os mínimos detalhes, até o cabelo da nossa cabeça está contado. Né? Alguns dão mais trabalho, tem muito cabelo, outros já começa, né? Não dá tanto trabalho a Deus de ficar contando, que Deus já, não, esse aqui já não precisa mais desse aqui. Aí vai tirando, né? Começa a tirar os fios, eu não preciso mais desse. Deus está cuidando de tudo. Tem gente que já se antecipa, já raspa logo, né, macarrão? Já passa a máquina logo para... Né? Mas Deus até os cabelos da cabeça está cuidando. Mas as verruguinhas aqui não é bom, não. Deus já sabe, Deus sabe tudo. Deus com a idade, ele vai apertando assim um pouquinho, assim no canto do olho, ele gosta de apertar um pouquinho, aí aperta outro pouquinho aqui, aí vai nascendo uns pezinhos de galinha, né? Deus vai cuidando de tudo, não tem nada... Não cai uma folha, e olha que tem milhões de folhas ali naquela árvore, não cai uma se Deus não permitir. Ali, ela já está vendo aí como é que está a situação, né? Calma, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus sabe o que precisa. Tem hora que, não precisa mais de cabelo. Não, preto, para que cabelo preto? Né, fica sem graça. Não, vamos começar a pintar. E Deus vai lá, começa a pintar os cabelos da gente. Começa a deixar mais prateado, para dizer, olha, isso aqui tem mais esperança. Olha o Tião lá. Olha o Tião. Deus já pintou o cabelo do Tião todo para dizer, olha, esse aqui, gente, já tem mais experiência. Eu vou pratear o cabelo dele já para dizer que... E pronto aí. Deus sabe tudo, ele que faz assim, ó, o Juscelino ali, ó, a Marlene fazendo um carinho nos poucos fios que ainda restam, né, seu Juscelino? Deus sabe quantos fios de cabelo tem, está cuidando de tudo. Né? Deus cuida de tudo, gente. Né? Deixa a natureza seguir o seu rumo, o seu percurso, porque a natureza é Deus agindo em nós. Deus está cuidando de tudo, até os mínimos detalhes. E olha o que a Bíblia fala. Vai embora, borboleta. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. E de Cristo se diz, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha, nem abre. Gente, se Deus abrir, ninguém vai fechar. E se Deus fechar, ninguém vai abrir. Tem jeito, fechou. Deus fechou, acabou. São muitos os projetos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que prevalece. Você pode querer tudo, mas no fim das contas, a vontade de Deus vai prevalecer. Sempre. Provérbios 19, 21. Aqui outras frases bonitas aqui, ó, pro zap aí. Gente, hoje a aula é só poesia, filosofia, sabedoria divina, é isso aqui, irmão. Aí o povo, não, vai vir um coach não sei da onde, falar de sucesso. Não, sucesso é isso aqui, gente, só sucesso isso aqui. Isso aqui é a vida nossa purinha, do jeito que ela é. É sabedoria de Deus. É assim que muitas vezes o Espírito Santo, que é o autor principal da Sagrada Escritura, quer dizer que tem outro autor. Um autor da Bíblia é quem? O Espírito Santo.
O outro autor é o autor humano, é o que a gente chama de agiógrafo, que escreve, né, segundo a sua cultura, segundo de acordo com o seu tempo, né, historicamente falando. Então, o Espírito Santo, vemos o Espírito Santo atribuir a Deus certas ações sem mencionar causas segundas. Tá vendo o vídeo que a gente viu de manhã? E olha que eu nem vi aquele vídeo. Não sabia que ele ia falar de causa primeira, causa segunda. Mas tá vendo que ele está aparecendo aqui no catecismo direto, né? É bom que a gente já viu o que é causa primeira e causa segunda. Causa primeira é quem? E as causas segundas? É a nossa vida, a lei da natureza, né? O percurso que a natureza faz segundo as leis de Deus. Então, algumas ações não mencionam as causas segundas na Sagrada Escritura. Isso não é uma maneira de falar primitiva, mas um modo profundo de afirmar o quê? O primado de Deus e o senhorio absoluto sobre a história e sobre o mundo. Às vezes a gente vê alguns acontecimentos que são narrados na Bíblia e não fala assim de causas segundas, mas falam da intervenção direta de Deus na história, que é a causa primeira. Ah, mas é uma coisa primitiva. Não, é para reafirmar justamente que Deus intervém na história, que Deus age na história, que Deus conduz a história. A história e o mundo. E nos ensina a confiar nele, a ter confiança nele. E a oração dos salmos é a grande escola da confiança. Você quer aumentar sua confiança em Deus? Carregar aquela porcentagem de Deus para Deus ser tudo em você? Então comece a ler, por exemplo, o Salmo 22, o Salmo 32, o Salmo 35. São salmos de confiança em Deus. Aqui, se não me engano, a numeração é aquela mais alta, né? Então vai ser o Salmo 21, 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale tenebroso, não temerei, porque o Senhor está comigo. Salmo 31, 32, 34, 35, etc., porque no catecismo tem outros salmos aí de confiança, porque Deus está agindo na história. Eita ferro. O nenenzinho está perguntando assim, alguma pergunta? Escrevam aí, por que Deus se revela? Por que Deus se revela? Tudo bem. O homem é um ser com os poderes da razão e da vontade. O sentido de sua vida é conhecer a verdade e amar o bem. Se o homem se volta para a busca da verdade mais elevada e do bem supremo, então ele entra no caminho da religião. Agora, uma vez que Deus é infinitamente maior que a nossa inteligência, a nossa própria busca e luta por Deus pode até causar pena. E continuaria causando pena se Deus não houvesse se inclinado para vir ao nosso encontro, se Deus não tivesse se revelado. A crença de que Deus se revela é o centro da fé judaica e cristã. Mas aqui surge uma questão. Por que Deus se inclinaria para nós? Por que ele se revelaria? Deus é bendito em si mesmo. Ele não precisa do mundo. A resposta cristã a essa pergunta pode ser encontrada na primeira carta de João. Lá está escrito: Deus é amor. Não só isso soa muito bem, mas também é muito útil para compreender a revelação. Para isso, vamos levar em conta o amor humano que já conhecemos. Quando vivemos algo belo, algo maravilhoso, temos o desejo de compartilhar isso com aqueles que amamos. Por exemplo, se estamos contemplando uma vista panorâmica das montanhas, assistindo a um sentimental pôr do sol, enquanto um bando de gansos cruza o céu em perfeita formação. Desejamos que nossos entes queridos estivessem conosco para compartilhar o momento.
O amor quer o bem do outro. O amor deseja que o outro também participe da sua própria felicidade. Então, se Deus é amor, então podemos entender o significado da criação e revelação. Deus não precisa do mundo. Ele não depende dele. Mas Deus deseja criar, pela simples razão de que a criação pode participar da sua bondade. Bonum diffusivum sui. É como São Tomás de Aquino expressou: o bem é difusível de si mesmo. Então, Deus criou o mundo e revelou-se a ele, porque ele é amor. Ele deseja que o homem participe da sua vida divina, a mais alta verdade e o bem supremo. E é necessário perceber essa revelação final, porque só podemos amar o que conhecemos. Só 2 pessoas, não precisa mais. Ó, pronto. A resposta da Elizabeth. Deus é amor e deseja que o homem participe desse amor. Então ele se revela a nós, porque só amamos aquilo que conhecemos. A resposta da minha mãe, Cláudia Nunes. Porque Deus é amor, nos ama e quer que nós participemos da sua bondade divina. Tudo bem, acho que basicamente foi isso. Vocês viram no videozinho que vocês sabem, né? Quem quer ler o da Marisol? Ele está sem óculos. De verdade mesmo, sem óculos eu sou ninguém. Não, vamos ver aqui. Deus revela, pois é amor. E assim, como nos compartilha esse amor, Deus é a maior alegria E agora? E compartilha dessa alegria. Chega aqui, leia aqui, pronto. Conosco. Só o final. Porque Deus revela. Deus se revela, pois é amor. E assim como nós, compartilha esse amor. Deus é a maior alegria e compartilha dessa alegria conosco. Na criação, Ele quer manifestar esse amor, essa alegria e essa glória. Aê, essa é a Mari, hein? Tudo bem. Ele foi indo, chegou lá na hora lá que no compartilha, os olhos não compartilharam com a escrita. Tudo bem. Fala, Águida. Aí, bate palma, pessoal. Uai, que isso! Porque Deus se revela. Para que conhecemos o amor que Ele tem por nós, né? Mas eu acredito que Deus se revela mais ainda quando valorizamos a dignidade do outro, como o outro sendo eu, outro. Ok? Empatia, eu me coloco no lugar do outro. Aí, ó. Empatia, muito bem, Águida. Jesus pede um abandono filial à providência do Pai Celeste. Já que Deus está cuidando, então da nossa parte cabe o quê? Uma confiança, um abandono. O Pai Celeste que cuida das mais pequenas necessidades dos seus filhos. Olha bonita essa passagem, Mateus 6. Não vos inquieteis dizendo, que vamos comer ou que vamos beber. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Muito bem. O Pai sabe do que a gente precisa. Então, o convite de Jesus é: busca o reino de Deus, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas coisas. Confia nele. E busque a ele, coloque ele, o reino de Deus, em primeiro lugar. E o resto será dado por acréscimo. Por quê? Aí vem aquela longa passagem. Vocês já viram o passarinho morrer de fome? Quem que dá o alimento? Outro passarinho? Quando é pequeno, sim, a passarinha mãe dá o alimento. Mas depois, ele está aí, ó, na natureza aí que Deus criou.